Tem gente que vive como uma casa antiga, uma casa bonita por fora, mas por dentro, cheia de paredes rachadas, rachaduras que ninguém vê, rachaduras que você aprendeu a esconder com quadros, móveis, luzes, mas que continuam ali, silenciosas, aumentando devagar. E o que mais dói não é a rachadura, é fingir, todos os dias, que ela não existe. Tem gente vivendo como quem tenta segurar um telhado que desaba, como alguém que segura o mundo com as mãos tremendo. Mas insiste em dizer: tá tudo bem, eu dou conta, eu aguento. Mas o céu olha para você hoje e diz: não, você não aguenta mais. E tudo bem admitir isso. Respira. De novo. Agora escuta. Mesmo a casa mais bonita do bairro não sobrevive se o alicerce estiver abandonado. Mesmo a árvore mais forte cai se a raiz apodrecer. Mesmo o mar mais calmo esconde tempestades embaixo da superfície. E você? Você esconde o quê? Quando foi que você colocou uma placa na porta dizendo: fechado para reforma, mas nunca teve coragem de começar a reforma? Quando foi que você decidiu salvar todo mundo, enquanto afundava sozinho? Há um peso que você carrega, e talvez ninguém saiba, o peso de ser forte para todos, menos para você mesmo. Mas hoje o céu te convoca para uma parada sagrada, profunda e necessária. Aprenda a cuidar de você. Essa não é uma frase bonita, não é uma mensagem de autoajuda, não é um mimo emocional. É uma ordem espiritual, uma convocação divina, um chamado de sobrevivência. Porque tem gente que se perde tentando ser luz para o mundo e esquece que lâmpada queima quando o fio não recebe energia. Tem gente que se doa tanto, que se derrama inteiro e depois não entende por que vive exausto, sem cor, sem voz, sem alegria. Tem gente que virou fonte para tantos, mas secou por dentro. Escute isso. Até a fonte que jorra precisa ser alimentada por um rio maior. E sem Deus, sem descanso, sem cuidado, sem pausa, sem cura, você vira apenas um deserto tentando ensinar alguém a ser jardim. Mas Deus, o Deus que te vê nos bastidores, hoje te pega pela mão e diz: filho, filha, eu quero te reconstruir. E a reconstrução começa com uma coisa simples, mas dolorosa: olhar para dentro. A maior parte das pessoas quer mudar de vida, mas não quer entrar nos cômodos internos que evitou por anos. Querem futuro novo, com hábitos velhos. Querem vida profunda, com espiritualidade rasa. Querem paz, vivendo no meio de tempestades que nunca enfrentaram. Mas hoje é diferente. Deus te trouxe até aqui porque existe uma palavra específica, precisa, cirúrgica, para o seu coração cansado, saturado, exaurido. Cuide de você. Porque você também é campo de missão, é território sagrado, é templo vivo, é filho amado. E antes de transformar o mundo, você precisa permitir que Deus transforme você. Agora escuta bem, não estou falando de egoísmo, não estou falando de cuidado narcisista, estou falando de responsabilidade espiritual. Porque você só consegue carregar o que tem forças para segurar, você só consegue dar o que tem, você só consegue ensinar o que vive. Você só consegue curar o que já deixou Deus tocar. E o que Deus quer hoje é mexer justamente naquilo que você tenta esconder. Por isso, antes de continuar essa mensagem profunda, deixa eu te pedir uma coisa rápida, mas poderosa. Se essa palavra já começou a te alcançar, curte o vídeo agora. Comenta de onde você está ouvindo. Compartilha com alguém que carrega mais peso do que deveria. Esses pequenos gestos fazem com que essa palavra alcance mais corações. Gente que está à beira do colapso e precisa ouvir o que você ouviu agora. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho, não para número, não para algoritmo, mas porque toda semana tem palavra que te reconstrói por dentro. E se você está aqui, é porque Deus quer continuar essa obra. Pronto. Respira fundo. Você está prestes a entrar em uma viagem profunda, uma viagem que vai tocar seu espírito, trazer à tona dores da alma, e até confrontar como você trata o seu corpo, essa casa sagrada que Deus te deu e você abandonou sem perceber. Hoje você vai entender. Por que o seu espírito está em silêncio? Por que a sua alma está cansada? Por que o seu corpo está gritando? E mais do que isso,
vai entender como Deus quer restaurar cada parte. Não com culpa, mas com verdade, com amor, com revelação. Agora se prepara, porque na próxima parte nós vamos direto para o núcleo da existência. O Espírito, a parte de você que conversa com Deus, mas que talvez esteja calada há muito tempo. E quando o Espírito se torna eco, a vida vira deserto. Mas quando o Espírito desperta, tudo volta a florescer. O despertar do Espírito. O Espírito não é um enigma. O enigma é o silêncio dele. E o seu Espírito talvez esteja em silêncio há tempo demais. O Espírito que cala, o corpo que grita. Sabe aquele cansaço que não passa com sono? Aquele vazio que não se preenche com viagens, compras ou elogios. Aquela inquietação que aparece à noite, quando todo mundo dorme e você ainda está acordado, olhando para o teto sem saber exatamente o porquê. Isso não é estresse, não é fraqueza, não é exagero. Isso é o seu espírito tentando falar. Mas você aprendeu a ignorar o som. Tem gente que escuta todo mundo. Escuta chefe, escuta família, escuta amigos, escuta estranhos, mas não escuta a própria alma. E aí, quando o espírito cala, o corpo assume o grito. Deus não fala no barulho, Deus fala no interior. É por isso que tanta gente se sente perdida. Porque tentam encontrar direção no movimento, quando a direção sempre esteve no silêncio. Deus não te guia pela tempestade externa. Deus te guia pelo sussurro interno. Mas para isso, você precisa estar vivo por dentro. E muitos de nós, talvez você, não estão mais. Estão funcionando, respirando, cumprindo tarefas, produzindo, sorrindo quando precisam sorrir, dizendo, tá tudo bem quando não está. Mas, espiritualmente, desidratados, secos, distantes, adormecidos. É por isso que Deus te trouxe até aqui hoje, para acordar essa parte de você que adormeceu tentando sobreviver. O dia em que o seu espírito desligou, talvez tenha sido quando você se decepcionou, ou quando algo que você acreditava desabou, ou quando alguém que deveria cuidar, feriu, ou quando a vida ficou pesada demais e você precisou escolher entre continuar sentindo ou continuar vivendo. E você escolheu viver. Mas para isso, desligou o espírito. Foi automático. Foi proteção. Foi sobrevivência. Mas agora, não é mais sobrevivência que Deus quer para você. É ressurreição. Deus está batendo, mas por dentro. Muita gente espera Deus aparecer de forma grandiosa. Um sinal, um milagre, uma voz audível, uma mudança instantânea. Mas Deus raramente faz barulho. Ele respeita o seu ritmo, o seu tempo, as suas feridas. Então ele bate por dentro. Naquela saudade de algo que você nem sabe nomear. Naquele desejo de começar de novo. Naquela lágrima que escapa e você não sabe explicar. Naquele incômodo que te diz, assim não dá mais. E agora mesmo, enquanto você ouve essa mensagem, Ele está aí, dentro do seu espírito, soprando de volta a vida que você perdeu pelo caminho. O reencontro com o Espírito. O despertar do Espírito não começa com força. Começa com honestidade. E a pergunta que Deus te faz agora pode doer, mas liberta. Quando foi que você parou de ouvir a minha voz? Foi quando a dor ficou alta demais? Foi quando o medo te paralisou? Foi quando você acreditou que não era digno? Ou foi quando você decidiu fazer tudo sozinho? Deus não te acusa. Deus te chama, porque quem te criou sabe como te reconstruir. E a primeira parte da reconstrução espiritual é essa: reabrir o ouvido interno. Aquele que o mundo tentou fechar, que a dor tentou silenciar, que a correria tentou sufocar. Mas agora, Deus quer restaurar essa antena sagrada que existe dentro de você. O Espírito é o que te liga ao céu. Você não é só carne. Você não é só emoção. Você não é só mente. Você é Espírito. Você respira o ar da terra, mas existe por causa do sopro de Deus. E quando o Espírito se desconecta, a vida perde sentido, porque você perde a origem, perde o centro, perde o eixo. Por isso hoje Deus está dizendo: volta para mim por dentro. Porque quando o Espírito volta a acender, o resto da vida começa a organizar sozinho. O despertar começa com uma frase simples: Deus, eu preciso de ti.
Não precisa de ritual. Não precisa de discurso bonito. Não precisa de palco. Precisa só de verdade. A verdade cura. A verdade desperta. A verdade reconstrói. E Deus sempre responde quando a verdade aparece. E antes de fechar essa primeira parte, faz um silêncio aí dentro. Percebe? Tem algo em você que começou a despertar. Uma lembrança, um incômodo, uma verdade esquecida. Alguma coisa que Deus tocou sem você perceber. Se essa mensagem falou com você, nem que tenha sido uma frase, um suspiro, uma lágrima que quase caiu. Eu quero que você faça uma coisa simples, mas poderosa. Comenta aqui embaixo. Quero a parte 2. Isso é mais do que pedir continuação. É você dizendo para si mesmo: eu não vou parar no meio da minha própria cura. Então comenta, deixa o like, compartilha com alguém que também precisa respirar por dentro e se inscreve para não perder o que vem depois. Porque a continuação vai mais fundo do que você imagina. E eu quero caminhar com você até o fim.